Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no meu canal Joselito Rocha para dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje estaremos debruçados aqui no capítulo 3, né? Nessa continuidade dos nossos vídeos aqui nesse canal. Então, quem estiver já conectado a esse canal, dá o seu like, se inscreva no canal, que eu sempre que for possível, eu estava até falando com a minha esposa que eu tenho que fazer, acelerar isso, né? Colocar logo o capítulo 3, o capítulo 4 para encerrar o estudo de Filipenses, porque na minha live na igreja, na primeira igreja batista no Encantado, eu já concluí isso. Então faltava isso nas minhas gravações no YouTube. Para quem está entrando pela primeira vez aqui, nesse vídeo, vai notar que, e já assistiu alguma live minha, aqui é a pregação direta. Lá na live eu faço as orações, eu faço comunicados da igreja, aqui não, aqui é direto na palavra. Então, quem já estiver com a sua Bíblia, abra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. E o subtítulo que eu vou escolher justamente para hoje é a exortação a guardar-se dos maus obreiros. Paulo vai pegar a sua experiência do tempo em que ele era fariseu, do tempo que ele era da circuncisão, vai falar que abriu mão de tudo isso por amor a Cristo. Então vamos lá. No capítulo 3 ele abre assim: Resta, irmãos, capítulo 3, verso 1, que vos alegreis no Senhor, e não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Paulo ele veio de lá, alcançou a graça em Cristo, então ele está explicando como era o comportamento dos fariseus. Jesus chamava os fariseus dizendo assim: vocês dizem que se tem por pai Abraão, vosso pai é o vosso ventre, é o diabo. João Batista diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos. Né? Verso 3: porque a circuncisão somos nós. Porque servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, que não confiamos na carne. Ainda que podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Olha as credenciais de Paulo aqui no verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Essas são as credenciais de Paulo. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Quer dizer, todo o seu trabalho no templo, no sinédrio, desde que ele foi versado aos pés de Gamaliel, que foi seu mestre, né? Ele foi zeloso, né? Verso 6, zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Verso 7, que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Quer dizer, ele não via mérito nenhum nisso. Quando ele veio para Jesus, ele colocou isso totalmente de lado. No verso 8 ele coloca assim: e na verdade tenho também por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas que as considero como esterco, quer dizer, como fezes, como bosta, para nada. Todas essas credenciais que ele tinha no tempo da circuncisão, ele considera estar em Cristo muito maior, que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, e não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que venha pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. O estudo de hoje, que é passado do verso 1 ao 21,
é para justamente a advertência que Paulo tem de guardar-se dos maus obreiros, e é muita comparação com hoje, porque a igreja de Cristo hoje, em pleno século XXI, ainda está debaixo da lei, debaixo de ordenança de homem, debaixo de vaidade. Porque Paulo vinha de um partido dos fariseus e dos saduceus não era muito diferente. Vide lá a carta aos Gálatas e Atos 15, que eles queriam obrigar os gentios a guardar todas aquelas restrições, aqueles códigos da lei do judaísmo, de guardar o sábado, de circuncidar. Ele circuncidou ao oitavo dia porque ele era judeu. Mas isso não cabia aos gentios, não nos cabe em Cristo Jesus. A nossa circuncisão é o batismo, que também é simbólico. Seja os reformados, os católicos reformados, que batizam quando nós ainda somos crianças, ou nós batistas ou pós-batistas que batizamos por imersão. Todo batismo é simbólico, porque o batismo, ele, na realidade, ele não salva ninguém. Mas ele é como se fosse um pacto de circuncisão que nos marca que nós confessamos diante de uma comunidade que nós cremos em Cristo Jesus. Então aqui, ó, vamos lá. Verso 10. Para conhecê-la a virtude da sua ressurreição, a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Verso 12. Não que tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. A condição de Paulo, que estava ali preso em Roma. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas alguma coisa faço, que é esquecendo das coisas que para atrás fico, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele acredita num prêmio. Prêmio esse que não é um prêmio humano. É seguir em frente, não olhar para trás. Não tem aquela música, aquele louvor lindo que fala: não temas, segue adiante, não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Verso 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tem de vós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, que agora também digo chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, ele apontava justamente esses que ainda queriam ficar debaixo do jugo da lei, eram os da circuncisão, eram que vinham para Jesus, pregavam a Jesus, mas queriam continuar no pacto da circuncisão e queriam impor isso aos gentios. E isso, nos dias de hoje, se tornam inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque querem méritos, vaidade, méritos em si próprio. O mérito é de Cristo. A igreja do século XXI, a igreja contemporânea, tem que enxergar isso. O mérito não está na nossa oração, no nosso jejum, no nosso sacrifício. O mérito está em Cristo. O sacrifício é dele. O mérito é todo dele. Ele pagou o alto preço. Olha o outro louvor lindo, que fala que ele é que pagou. Eu sei que foi pago um alto preço. E Paulo fala: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. O ventre é que é o Deus dessas pessoas. Eu sei que Paulo disse no estudo anterior, que eu falei aqui no capítulo 2, que fala que importa que Cristo seja anunciado, mas aqui Paulo está sendo enfático que essa turma da circuncisão, que até os dias de hoje
prejudicam aqueles que querem servir a Cristo pela graça. Tem gente que chama, tem líder de igrejas enormes que chamam essa graça de desgraça. Porque não creem na fé sacrificial. Aonde que essa pessoa arrumou na Bíblia escrito que existe uma fé sacrificial? Fé não é sacrifício. Fé é dádiva de Deus. Verso 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si a todas as coisas. Irmãos, essa palavra de hoje é para uma grande reflexão de que Cristo já consumou tudo. Quando ele disse lá no Evangelho de João, está consumado, está consumado. Então o que eu tenho que fazer, pastor Joselito? Crer e obedecer e se santificar todos os dias. Que esta palavra tenha abençoado o vosso coração.